Olá, meus caros! Eu já fiz 2 vídeos sobre a Boozer aqui no canal. O primeiro faz mais de 1 ano e meio, foi na minha primeira experiência com a Boozer, e o outro é mais recente, que foi a primeira vez que eu viajei no Cama Premium. Então, se você quer saber como é a experiência de viajar pela Boozer, tem esses 2 vídeos, eu vou colocar aqui na descrição ou algum lugar desta tela, mas o que eu vim falar hoje, apesar de ser sobre a Boozer, é um pouco diferente. O assunto hoje não é sobre uma experiência de viagem, e sim sobre política. Ué, mas o que tem a ver Boozer e política? Pois é, infelizmente, hoje tem muito a ver. O mundo, ele é cheio de leis. E, ao longo do tempo, tem algumas leis que vão perdendo sentido. Por exemplo, já teve lei que a mulher não podia usar calça. Um absurdo, né? Pois é, já existiu. Ou então que a mulher não poderia pedir o divórcio. Era uma decisão apenas do homem. Ou então, sei lá, a lei do comércio de escravos. Tudo isso hoje soa absurdo, mas em algum momento já foi normal. Agora, imagina se ainda existissem. Então, as leis elas têm que ser mudadas ao longo do tempo, conforme a realidade também vai mudando. Só que tem lei hoje, lei ou regras ou decretos, enfim, que não fazem mais o menor sentido. Por exemplo, existem empresas de ônibus que têm autorização para circular, né, de forma intermunicipal ou interestadual. Essas licenças elas são cedidas pelos órgãos estaduais, como a Artesp, por exemplo, ou pelo órgão nacional, que é a ANTT. Já as outras empresas de ônibus que não têm essas licenças, na verdade elas são empresas que fazem trabalho de fretamento. Então, são empresas que podem operar desde que as mesmas pessoas que estão indo são as mesmas que estão retornando naquele mesmo ônibus, né, que chama circuito fechado. O circuito fechado, ele existe em diversos estados do Brasil, não são em todos. Por exemplo, em São Paulo, essa lei não existe, então a Boozer consegue circular de uma forma livre. Apesar de que a Artesp, do nada, resolveu tentar colocar, né, tá tentando colocar a lei do circuito fechado em São Paulo. Por quê? E aí, devido a isso, né, porque a Boozer não é uma empresa fretada, porque as pessoas que vão não necessariamente são as pessoas que retornam, a NTT agora tá causando com a Boozer. Então, várias vezes a NTT para os ônibus, ou a NTT ou outros órgãos, né, estaduais, param a Boozer no meio da estrada e falam que tá contra a lei. E tem gente alegando, principalmente a concorrência, que a Boozer é uma empresa clandestina. A palavra clandestina, ela soa de uma forma que dá a impressão que você tá andando num ônibus sem qualquer estrutura ou segurança, com galinhas e pessoas em pé. E não é assim. Eu, por exemplo, nunca tive experiência tão boa em empresas tradicionais como eu tenho quando eu ando de Boozer. Além de muito mais conforto e preço infinitamente melhor, os ônibus que operam através da Boozer são ônibus que possuem telemetria, que é um sistema onde você consegue controlar a velocidade e a localização em tempo real. Então todos os ônibus possuem essa tecnologia. Além de, possuem um controle de fadiga do motorista que consegue controlar se ele está piscando, por exemplo, muito com sono ou se ele está mexendo no celular. Então, mais segurança que isso é impossível. E os ônibus não são da Boozer, é bom deixar claro. O que a Boozer faz? Ela encontra empresas que normalmente fariam viagens fretadas e põe de encontro com pessoas que querem viajar. Então, os ônibus, eles são parceiros da Boozer e não funcionários. A lei estadual, seja decreto, enfim, essa regra, né, estadual ou nacional, ela é absurda. Ela só favorece as empresas tradicionais e retrógradas. E dizem as más línguas que, inclusive, são empresas mafiosas. A lei não favorece o passageiro de forma alguma, nem um pouco. Sabe o que acontece quando a NTT, por exemplo, para um ônibus da Boozer? Eles largam os passageiros no meio da estrada e vão embora. E muitos dizem que eles ainda por cima são muitas vezes mal educados. E sabe o que a Boozer faz? A Boozer arca com todo o resto da viagem, ainda por cima devolve o dinheiro do que foi pago pelo passageiro. E muitas vezes paga Uber para fazer o resto da viagem, garantindo que o passageiro vai continuar com a mesma segurança e com o mesmo conforto que foi prometido inicialmente. Eu já cheguei a ouvir na rádio falando assim: cuidado, não ande com ônibus clandestino, garanta a segurança e viaje através da rodoviária. Tipo, é uma afronta falar que é ônibus clandestino, sério. Lembra quando os taxistas falavam pra gente não viajar de Uber porque era muito perigoso, porque não tinha tanta segurança? É isso que tá acontecendo. Sempre vai ter gente tentando impedir a transformação do mundo. Às vezes as pessoas impedem por ignorância ou por medo de mudança. E às vezes tem pessoas que impedem porque elas vão ser prejudicadas, porque elas já estão sendo beneficiadas de forma desproporcional. E tem hoje gente sendo beneficiada desproporcionalmente da forma que se viaja de ônibus. Empresas tradicionais bilionárias. Você paga caro e deixa essas pessoas cada vez mais ricas. Com a Boozer, muita gente ganha emprego e você paga muito menos por isso. E na maioria das vezes tem muito mais conforto. E aí você decide o que você prefere fazer. Você prefere pagar mais e ficar financiando esse bando de milionário que não faz nada pra mudar, pra tentar melhorar a sua experiência, ou pagar menos, ter mais conforto e contribuir pra essa transformação, pra que o mundo não continue estagnado. Eu já escolhi o meu lado, é bem claro, né, qual que é. Agora, se você ouvir gente falando que a Boozer é uma empresa
empresa clandestina, cara, vê todos os vídeos que existem da Boozer aqui no YouTube. Não precisa nem ver os meus, vê os outros. Tem um monte de vídeo falando de como é a experiência e você vê com seus próprios olhos se você considera uma empresa clandestina. Não se deixe influenciar por quem tem medo de perder o poder. E é isso, eu falo isso assim do fundo do meu coração, eu tô zero sendo paga por isso. É porque eu amo a experiência da Boozer e porque eu sou sempre a favor de mudança, eu sou sempre a favor de evolução, de transformação, principalmente digital. Então tem muita coisa, muita empresa nova surgindo pra acabar com toda a máfia. Tem o Nubank acabando com o banco, teve a Uber acabando com todo o sistema, né, dos sindicatos dos taxistas, tem o Airbnb acabando com as redes de hotel. É isso, se você não consegue trazer uma melhor experiência com um preço justo, vai ter empresas trazendo isso. E a Boozer tem essa proposta, é conseguir te dar a melhor experiência com um preço mais justo. É isso que eu tinha pra falar, então apoie a Boozer nesse momento, porque tem muita gente querendo derrubar a Boozer. Não deixe isso acontecer. Quem manda é a gente que nós somos os passageiros, a gente que define se a Boozer vai continuar ou não. Assim como a gente definiu que a Uber ia continuar, porque também brigou muito com a justiça, a gente precisa ajudar a Boozer a ganhar essa causa. Se você gostou desse vídeo, mande aqui um like. Se você concorda comigo, compartilhe. Esse vídeo precisa ser compartilhado. As pessoas precisam conseguir ajudar a Boozer a continuar, porque é muito bom pra gente, é muito barato viajar, gente, muito barato. E não deixe de se inscrever aqui no canal, pelo amor de Deus, se você não se inscreveu ainda, clique no botão inscrever-se, acione o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Como esse aqui, eu falo muito de tecnologia, falo muito de viagem, tenho certeza que você vai gostar. E é isso, até o próximo vídeo, talvez menos polêmico.